Em 2021, teremos a única sexta-feira 13 do ano, caindo justamente em agosto. Com certeza você já ouviu falar sobre azar na sexta-feira 13 e também que agosto é o mês do desgosto, mas muito provavelmente não tem ideia do motivo. Resolvemos lançar esse vídeo na quinta 12 de agosto, para garantir que nada aconteça com ele e também para que você possa se proteger amanhã. Não se sabe exatamente como e muito menos por que essa data se tornou temida por muitos povos, mas há milhares de anos o seu valor é atribuído a circunstâncias desastrosas. Triskaidekafobia é um medo irracional e incomum do número 13. O medo específico da sexta-feira 13 é chamado de parascavedecatriafobia ou frigatriskaidekafobia. Já podemos dizer que precisamos ter muita sorte para conseguir falar estes termos corretamente em uma narrativa. O número 13, por representar a morte no tarô, é bastante temido e de uma forma geral é encarado como um mau presságio. Para os egípcios, o número 13 representava o sagrado da morte. A vida era composta por 12 diferentes estágios para que o ser humano alcance o 13º, que era a vida eterna. Associado à degeneração e à destruição física, inconscientemente as pessoas têm uma reação negativa em relação a esse número. Para os nórdicos, a deusa mãe do amor e da fertilidade, esposa de Odin e madrasta de Thor, se chamava Frigga. Quando as tribos nórdicas e alemãs se converteram ao cristianismo, Frigga foi transformada em bruxa. Como vingança, ela passou a se reunir todas as sextas, com outras 11 bruxas e o demônio, e os 13 ficavam rogando pragas aos humanos. O seu nome deu origem ao termo Fridag, em norueguês, que significa sexta-feira. Ainda para esse povo, Loki, o espírito do mal e da discórdia, apareceu sem ser chamado em um banquete com 12 deuses e armou uma briga que terminou com a morte de Balder, o favorito dos deuses. Por conta disso, os conjuntos de mesa são constituídos em regra geral por 12 copos, 12 talheres e 12 pratos, para que não haja espaço para o 13º intruso. No mundo cristão, a superstição em torno da sexta-feira 13 está relacionada à última ceia, da qual participaram 13 pessoas, Jesus e seus 12 discípulos, na noite de quinta-feira santa. No dia seguinte, uma sexta-feira, Jesus seria crucificado por soldados romanos. O número 13 está associado a Judas Iscariotes, o último a chegar à ceia e traidor de Cristo. A tradição cristã ainda une o fato de seu líder ter morrido em uma sexta-feira ao fato do livro do Apocalipse apontar o número 13 como a marca da besta, do anticristo. A imperfeição do número 13 também está ligada às inúmeras referências ao número 12 na Bíblia. Sendo assim, o número 13 destoaria do projeto de Deus. Agosto, do latim Augustus, é o 8º mês do calendário gregoriano. É assim chamado por decreto em honra de César Augusto, que era o imperador romano quando Cristo morreu. Os cristãos disseram então que agosto é o mês do desgosto. O que pode ser pior se você juntar o número 13, a sexta-feira e o mês de agosto? A única coisa que pode ser pior do que isso é ter de ficar cara a cara com Jason Voorhees, o mitológico personagem da franquia Friday the 13th. De menino afogado, passou a testemunha da morte da mãe. Viveu no mato comendo animais. Assombrou o Crystal Lake que fica no acampamento para escoteiros Nobi Bosco. Sim, esse lugar existe, de fato fica em Nova Jersey. E deve ser por isso que ele deu uma esticadinha até Nova York em um dos filmes da série. O mais importante é que Jason nunca fica morto e retorna sempre para deleite dos fãs do sobrenatural e terror daqueles que o cercam. A gente bem que poderia fazer um vídeo sobre a franquia de cinema Sexta-feira 13, mas para isso vamos fazer um pacto. Digo, vamos testar o seu engajamento. Se você quiser um vídeo sobre o assunto, deixe um comentário com a palavra Jason. Quando atingirmos 12 Jasons, a gente faz esse vídeo. E serão 12, assim como só existem 12 filmes da franquia. Nem mesmo o Jason dá mole pro 13. Para amanhã, sugiro que você evite passar por baixo de escadas e também gatos pretos. Utilize seus amuletos de proteção, troque a água daquela sua espada de São Jorge e livre-se daquela ruda que já está esturricada. Põe uma nova no lugar.
Pendure o seu olho grego na porta, acenda o seu incenso ou, se preferir, o seu defumador vence demanda e tome aquele belo banho de alfazema. Depois disso, é só esperar o sábado chegar. Nós ficamos por aqui, lembrando que para muita gente esse será um dia de sorte. A gente vai embora desejando a você a sexta-feira 13 que merece. Se você gostou desse vídeo, deixe um like formidável pra gente. Inscreva-se no canal e clique no sino para não perder o próximo vídeo. Estamos em Panorai. A gente se vê em breve.